Boa noite a todos. Com uma alegria muito grande estar voltando a essa igreja e voltando também a esse púlpito, não é? Pastor Edson tem essa confiança em nossa pessoa de nos convidar para estar pregando aqui com os irmãos, não é? Não é a primeira vez, acho que é a segunda ou terceira vez. E sempre muito bom poder voltar, rever irmãos, amigos que nós temos em Cristo Jesus, já nessa igreja, pessoas carinhosas, pessoas amigas, pessoas que têm trazido muita alegria e também uma igreja que tem cuidado, né, da família, também da Renata, do Gerson, do Felipe. Então nós ficamos felizes em saber que eles estão numa igreja saudável, uma igreja muito abençoada. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler os versículos 31 a 35. Você pode abrir a sua Bíblia, Marcos, capítulo 3, versículos 31 até o versículo 35. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Então, queridos, nós temos aqui um dos textos que fala sobre família de Jesus. E esse é um tema, em alguns círculos, um pouco polêmico, porque há pessoas que não admitem a possibilidade de Maria ter tido outros filhos, não é? Então, existe um ensinamento em outra igreja que fala que não eram irmãos, eram primos, não é? Não fala que, quando fala que Maria foi visitar Isabel, diz que era prima, não é? Mas aqui fala dos irmãos, né? Da mãe de Jesus, dos seus irmãos, as irmãs de Jesus, aquelas pessoas que realmente faziam parte do círculo familiar de Cristo e que nós, graças a Deus, não enxergamos problema nenhum em entender que Cristo, como homem, ele também teve uma família totalmente humana, não é? Mas aqui nós vemos Jesus expandindo esse pensamento a respeito de sua família, não é? Porque nós sabemos que a família que nós temos dentro da nossa casa é uma família muito importante e, infelizmente, em alguns contextos, não existe essa valorização dos laços familiares, mas, na maioria das culturas, sim, nós temos essa valorização, em algumas culturas muito mais acentuado do que em outras, mas nós vemos a necessidade que nós temos de nos relacionar com pessoas, especialmente aqueles que são dentro da nossa casa, o pai, a mãe, os irmãos, e como isso vai influenciar diretamente na nossa caminhada aqui na face da terra. E Jesus, ele está ampliando um pouco mais esse leque, não é? Quando Jesus, ele sabe que quem estava ali era sua mãe, sabe que eram seus irmãos, sabe que eram suas irmãs, mas ele começa a colocar outras questões também para que nós possamos também hoje refletir sobre isso, não é? Então, cada um de nós temos a nossa família, e isso é um ponto marcante e extremamente essencial para o nosso desenvolvimento, que diz quem somos nós hoje, a importância que isso teve na nossa formação. Todos de nós temos memórias que vêm do nosso lar, enquanto nós estivemos crescendo, não é? Ainda como crianças, adolescentes, jovens, até sair de casa, constituir família,
nós vamos desenvolvendo as nossas próprias experiências e muitas delas ficam guardadas na nossa mente e carregamos isso pela vida toda. E poderíamos pensar aqui, qual foi a melhor experiência de vida que você teve como família? Qual foi o melhor momento na sua existência que você teve como família? Todos nós aqui teríamos muitas coisas para contar e para lembrar. E aí nós vemos, no âmbito da igreja, a essencialidade também de termos uma família espiritual. Porque todos nós, nós exercemos muitos papéis. A sociologia ensina isso, que nós exercemos muitos papéis no meio em que vivemos. E na igreja nós temos papéis definidos, em casa nós temos papéis definidos, no trabalho nós também temos papéis definidos, não é? Então, para que haja harmonia, crescimento, realização da nossa vida, como é que nós podemos ser definidos como uma pessoa que executa bem os seus papéis em todos esses ambientes? Então, o papel principal nosso, nós podemos aqui afirmar categoricamente, é que como filhos de Deus, como crentes em Jesus, nós temos todo o potencial, toda a capacidade de nos tornarmos os melhores, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. E na igreja nós precisamos exercitar isso com muito carinho e com muita dedicação, porque nós fomos chamados por Deus, atraídos por Jesus Cristo, fomos inseridos no contexto chamado igreja, e aí eu vejo a importância muito grande na igreja, na vida de todos nós, como nos momentos de grande alegria os irmãos estão juntos, mas também nos momentos de tristeza eles estão lá, eles chegam perto, E temos vivenciado alguns momentos assim ultimamente, a prova disso daí. Recentemente nós tivemos a partida da filha de uma irmã, que era membro lá da igreja em Garanhuns, ovelha do pastor Paulo Eudes. Passou um ano lutando contra uma enfermidade, mas no final terminou sendo vencida pela enfermidade. E ainda de madrugada eu recebi aquela notícia e quando de manhã já me aprontando o que é que eu vou fazer, então um jovem diácono já ligou para mim: pastor, eu estava fazendo minha devocional, quer que eu vá lá na casa da família com o senhor? Eu disse: vamos lá, Laerte, vamos juntos. Quando chegamos lá, já começou a chegar outros casais, outras pessoas também, e passamos o dia todo ministrando aquela família ali. E aí nós podemos perceber, se não fosse igreja, como nós teríamos visto aquela família padecer todas essas dores sozinhas. Então nós estamos inseridos no corpo de Cristo para estender o cuidado, a atenção devida a cada um de nós. Não é? Mesmo estando lá um pouco distante, mas ouvimos falar que o Rafael estava hospitalizado, mas de lá também estávamos preocupados e intercedendo, E foi muito bom vê-lo aqui, e nós percebemos que a igreja em si também se mobiliza, como se mobiliza hoje para cuidar do pastor Edson, Os irmãos aí também dando sempre um socorro nas horas necessárias. Então, a igreja é, em primeiro plano, uma grande família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. E como irmãos em Cristo Jesus, nós temos que cuidar sempre uns dos outros, A família nossa, podemos constatar assim, uma família espiritual, ela sempre está atenta para as necessidades do corpo, o corpo de Cristo, Todos nós precisamos olhar para as necessidades desse corpo, que é a família de Jesus. Esse corpo de Cristo aqui, Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu Pai, é meu irmão, é minha mãe, são meus irmãos, todos nós que procuramos fazer a vontade do Pai. Então, a individualidade cede lugar à cooperação, ao corporativismo, conforme Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12.
no versículo 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, essa é uma forma de nós olharmos uns para os outros e percebermos que nós não estamos, de forma alguma, sozinhos. Há muitas pessoas que hoje nós temos uma constatação, né, de família unicelular, não é? Parece que é esse o termo que o IBGE usa, que às vezes a pessoa mora sozinho, mas é uma família. Mas se essa pessoa está numa igreja, uma igreja amorosa, cuidadosa, então essa pessoa de forma alguma ela está sozinha, porque todos os membros da igreja se importam com essa pessoa e procuram cuidar dessa pessoa. O Novo Testamento traz para nós a ideia da mutualidade, né? Os mandamentos recíprocos que são tão citados em alguns livros. Então, nós agimos na mutualidade a partir ou de acordo com o bem-estar do nosso irmão em Cristo, e não somente o nosso próprio bem-estar. O Dave Cornfield, em um dos seus livros, né, ele colocou lá, listou 28 mandamentos recíprocos que nós precisamos utilizar ou desenvolver no âmbito da igreja. E como família de Jesus, sendo esse corpo de Cristo, nós precisamos reconhecer as necessidades, precisamos observar os padecimentos uns dos outros e coletivamente, sempre que possível, unir esforços para empreender o crescimento desse rebanho via relacionamentos. Então, nós poderíamos imaginar que o crescimento da igreja, ele pode vir de diversas formas. E a semana passada, né, na mensagem, eu cheguei a citar um texto de um escritor que ele diz, olha, Deus ele não unge métodos, Deus unge pessoas. Então, Deus vai usar pessoas, e essas pessoas, ungidas por Deus, elas vão trazer crescimento ao rebanho de Cristo. Mas, de que forma nós não crescemos como igreja? Somos famílias de Cristo, não é? Mas nós não crescemos se negamos o estender das mãos. Nós não crescemos se falamos mal uns dos outros. Nós não crescemos evitando a correção. Nós não crescemos se por acaso nós andamos boicotando o trabalho dos demais, né, dos demais ministérios. Nós não crescemos se estamos desmotivados e espalhando desmotivação. Nós não crescemos com avareza nos nossos corações. Nós não crescemos sendo desobedientes. Nós não crescemos deixando de amar a nossa comunidade de fé. Então, igreja é um lugar onde nós nos reunimos e é um lugar que nós precisamos amar e amar muito. Não estamos falando aqui, logicamente, da construção dos tijolos, né? Mas estamos falando das pessoas. Então, igreja, essa instituição, ela precisa ser muito amada e cuidada. E todos nós temos responsabilidade nisso. A responsabilidade é tão grande e hoje nós vemos muitas pessoas que entenderam que não precisam mais de igreja. E, não precisando mais de igreja, eles se acostumaram com o rótulo que tem sido falado muito ultimamente dos desigrejados. Oh, que coisa triste, não é? E eu vejo os pregadores no rádio, às vezes, dizer assim, eu vou falar para você agora que é um desigrejado, uma desigrejada. É como se tivesse sido despejado, né? Fosse descartado. Mas muitas pessoas têm feito uma opção errada de deixar a comunhão na família de Cristo, que é a igreja. E isso só traz prejuízos em todos os aspectos. Porque quando Cristo ele deu início ali ao seu ministério apostólico, que culminou ali com o estabelecimento da sua igreja aqui na terra, ele não pensava em objetivos meramente humanos, terrenos. A visão de Cristo sempre foi para o infinito, para
a eternidade. Ele imaginou e ele projetou a eternidade como sendo o destino de todos aqueles que creem. Mas também a eternidade é o destino daqueles que não creem. A diferença é que os que creem vão para o seio de Abraão, como o próprio Jesus falou, vão para o paraíso, vão para o céu, e os que não creem, então, vão para aquele lugar de sofrimento. Mas Ele nos quer na eternidade ao lado dEle. Nós vimos isso muitas vezes, Jesus falando nas suas falas, por que Ele nos quer ao lado dEle e ao lado do Pai? Porque nós somos família. Somos a família dEle. E Ele nos quer com Ele. Então, não fomos constituídos para existir somente aqui, no plano terreno, mas naquele lugar onde Ele disse, eu vou preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E Ele disse, vou preparar-vos lugar. João 14, 2. É interessante que muitas vezes nós só pensamos nesse texto quando nós estamos falando de culto fúnebre, não é? Mas, na realidade, isso é um texto para a gente pensar com segurança durante todos os dias da nossa vida. Nós sabemos que, aconteça o que aconteça, nós estamos garantidos, seguros, nas mãos de Deus, porque nós temos Jesus no coração. É a família dele aqui na terra, a igreja do Senhor Jesus, que Ele mesmo constituiu. Então, a igreja, ela é um lugar de preparação espiritual. Enxergar a igreja como um lugar de preparação espiritual. 1 Pedro 2,5 diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Pedras vivas, edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. As expressões que Pedro usa aqui é para demonstrar a importância do nosso viver, do nosso ser crente, não é? De ser crente. Onde quer que nós estejamos, a gente tenha essa consciência. Eu estou aqui, mas eu sou crente em Jesus. Qualquer lugar onde eu andar, eu sou crente em Jesus Cristo. A igreja também para nós é um lugar de, a palavra que eu coloquei aqui é acomodação, mas é de adequação a uma nova realidade de vida. Quando nós nos convertemos, e para alguns isso foi há muito tempo atrás, para outros tenha sido talvez há um pouco menos de tempo, mas nós precisamos nos ajustar a um novo estilo de vida. E nesse aspecto a gente fica às vezes surpreso como hoje surgem muitos grupos religiosos que não procuram mais promover esse processo de santificação na vida das pessoas que têm entregue suas vidas a Jesus. Eles simplesmente estão deixando que a igreja possa acolher as pessoas, não é? E deixá-las bem à vontade para que elas continuem até com práticas que deveriam ser abandonadas, mas desde que domingo estejam na igreja. Mas aqui é um lugar também de confrontação com a palavra. Não é confrontação com a vontade da liderança da igreja ou do pastor terreno, né? Mas do pastor divino, que é Jesus Cristo, não é? E lá em Atos 2,44, fala de uma revolução que aconteceu na vida daquelas pessoas ali, quando diz que todos os que estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Então, a vida deles era partilhada na prática, em todos os sentidos, em todos os objetivos, eles participavam ativamente, né, coletivamente do dia a dia, e aquela igreja ela foi crescendo e foi explodindo em crescimento. Em pouco tempo ali Jerusalém estava completamente invadida, né, por tantas pessoas
que estavam entregando suas vidas a Jesus. E essas pessoas, elas começavam a mudar de vida. Eles começavam a fazer ali, para eles foi bem trabalhoso, não é? Porque sair do judaísmo para entrar no cristianismo é algo terrível para eles, não é? Porque uma vez eu escutei um testemunho de um missionário nosso lá em Israel. Ele disse que o trabalho de você evangelizando um judeu, para que ele possa compreender que Cristo é o Messias, e para que ele possa amolecer o seu coração para receber Jesus como Salvador, ele disse que essa evangelização permanente, constante, demora no mínimo 7 anos. 7 anos para você conseguir converter um judeu, sendo o tempo todo evangelizado, apresentado o plano de salvação. Então imaginem para aquelas pessoas que de repente ouviram Pedro, se converte 3.000, se converte 5.000, e já com João Batista nas margens do Jordão, e esse povo todinho agora precisa mudar de vida, precisa mudar a forma de adoração, precisa aprender uma nova forma de relacionamento com Deus. Então foi um momento ali de adequação a um novo estilo de vida, a um novo padrão de comportamento, de atitudes e tudo mais. Então, a igreja é também um lugar que pulsa segundo o coração de Deus. Tem um texto muito bonito em Jeremias 24:7 que diz assim: dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. A igreja é um lugar onde nós sentimos essa presença de Deus e sabemos que o coração de Deus pulsa realmente dentro da igreja, porque aqui é a família de Jesus. E nós sentimos, irmãos, no dia a dia, nos progressos da igreja, no trabalhar da igreja, nos ministérios da igreja, a gente consegue perceber claramente como o coração de Deus está pulsando junto com o nosso aqui, como se a nossa batida do coração estivesse em acordo com a batida do coração dele. E eu escutei uma vez o Dr. Russell Shedd falando para nós em um congresso. Ele disse o seguinte, Edson, que quando a igreja está aqui cultuando, esse culto que essa igreja está fazendo acontece de forma simultânea no céu. Já pensou que declaração interessante do Dr. Russell Shedd, de saudosa memória? Quando a igreja está aqui adorando, essas músicas belas que nós acabamos de cantar, elas estão sendo, segundo o parecer do Dr. Russell Shedd, estão acontecendo simultaneamente no céu, não é? É como se fosse uma transmissão ao vivo que nós estamos fazendo lá, não é? Mas por quê? Nós aqui não estamos dissociados daquilo que está acontecendo lá em cima, né? Eu não sei se é lá em cima, noutra dimensão, né? De outra forma, porque o Senhor está sendo adorado, os anjos de Deus, eles estão constantemente diante de Deus adorando, e nós nos reunimos como igreja em momento de adoração, e aí vejam a importância que tem de nós prestarmos o melhor culto ao Senhor. A importância de nós nos esforçarmos para sempre dedicar o melhor para Deus, porque o coração de Deus está pulsando juntamente com o nosso coração. Nós estamos recebendo essa alimentação que vem diretamente do céu para nos motivar a continuar cantando. Tantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem que não gostaram do culto, e outro irmão que estava no mesmo culto disse: como eu fui abençoado hoje. O problema está no culto? Ou está na disposição com a qual nós adentramos dentro do santuário? Não é? Aquela alegria de sair de casa e dizer: eu vou para a casa de Deus, como Davi disse no Salmo 22. Então, o lugar, a igreja, é para nós também um lugar de novidades agradáveis, de promessas alcançadas. Se a gente volta lá para o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 46, diz assim, que eles perseveravam unânimes,
todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aquela satisfação que nós temos quando chegamos e nos reencontramos. Um aperto de mão, um abraço, uma alegria de poder estar na companhia do nosso irmão em Cristo, da nossa irmã em Cristo. E tantos de nós temos até o nosso lugarzinho guardado, né, no lugarzinho certo, né? Algumas pessoas, quando o pastor quer encontrar alguém, ele já sabe para onde olhar, né, pastor? Se quer encontrar o irmão fulano de tal, ele já olha no templo, e se vê aquele lugar vazio, aí o irmão não veio. Não é? Eu tive uma ovelha que ela chegava no templo, se ela chegasse um pouquinho atrasado, que era raro, mas ela chegava ali, mais ou menos aqui onde essa irmã está, no segundo banco, no cantinho assim, ela batia no ombro da pessoa e dizia, vá para lá, porque eu me sento nesse lugar aqui há 35 anos, vá. E afastava mesmo quem quer que fosse. E aí nós nos conhecemos e sabemos onde estão os nossos irmãos, onde estão as pessoas que nós amamos, porque isso aqui é uma família de Deus, é a família de Cristo. Segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana, nós estamos pensando na igreja, estamos pensando no que vai acontecer no domingo, especialmente. Tem muitas outras coisas que acontecem, mas o domingo em especial é aquele momento ali, conforme nós podemos pensar também, como um lugar de cura, um lugar de renovação, não é? Jeremias diz, cura-me, Senhor, e sararei, salva-me, serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Jeremias 17, 14. Então, na igreja, nós encontramos espaço para isso também. A cura, muitas vezes no aspecto físico, mas muitas vezes também no aspecto emocional, no aspecto espiritual. Então, são muitas formas as quais nós podemos dizer que encontramos cura aqui na igreja. Encontramos renovação, não aquela questão de que os irmãos sabem que às vezes nos separa, não é, de outros momentos, de outras igrejas, mas nós nos sentimos renovados cada vez que o Senhor fala conosco. Cada vez que nós vivemos uma experiência na igreja em que nós sentimos realmente a presença do Senhor, às vezes é numa música, numa oração, não é? Numa mensagem, e Deus fala profundamente ali o coração. Talvez você passe a semana todinha orando, esperando uma resposta do Senhor, e você fica pensando, mas Deus não me falou. Quando você chega na igreja, sem que você menos espere, vem ali a resposta de Deus, né, como uma seta direto no seu coração, e você diz assim, meu Deus, como Tu és bom, não é? Como Tu és generoso comigo. A igreja é um lugar de libertação. Quando nós falamos em libertação, não é? Nós estamos pensando aqui naquela mudança realmente de pensamento, de atitude, de conhecer o lado bom das coisas de Deus, não é? Quando lá em 1 Coríntios 2:12, Paulo diz assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não é? Jesus, ele mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ontem eu estava almoçando com a prima de Marli, lá em João Pessoa, e ela, graças a Deus, quando nós tínhamos outro tempo ido na casa dela, ela não tinha feito a sua decisão por Jesus, os pais eram crentes, algumas pessoas da família crente, mas depois ela disse, né, ela me chama de primo, eu me converti e vou me batizar lá na igreja do pastor Munguba, em João Pessoa, né? E aí, ela ontem olhou para mim e disse assim, Gilberto, você sabia que na minha juventude eu fui dirigente do Partido Comunista aqui na Paraíba? Eu digo, é o que você era? Eu era militante mesmo, marxista, leninista e tudo mais que você possa imaginar. Mas ela disse, eu nunca me declarei ateia para ninguém, porque meu pai e minha mãe eram crentes, e eu sabia que Deus existia. Até o dia que eu compreendi que não dava para permanecer mais naquele meio ali,
e eu saí. Mas vejam, passou muito tempo até que ela pudesse então encontrar-se verdadeiramente com Jesus. Então nós entendemos, irmãos, que a igreja é esse lugar onde a gente não somente é acolhido por Deus através de Jesus, mas que nós começamos a perceber que é um lugar onde a gente vai tendo a nossa mente aberta e nós vamos conhecendo mais perfeitamente a vontade do Senhor. A igreja é um lugar de salvação, é um lugar de salvação. E cada vez que a gente tem a oportunidade de ver alguém entregando a vida a Jesus Cristo, então nós sentimos uma alegria muito grande, porque a Bíblia diz que é uma grande festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, quando nós vemos isso acontecer no dia a dia da igreja, então a gente vai se alegrando também. Aquele povo lá da igreja de Jerusalém, lá no início, diz que as pessoas, o texto diz, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então vejam, Deus acrescentava a quem? A igreja. Ele não acrescentava a um lugar outro qualquer. Deus não acrescentava essas pessoas que haviam de se salvar para ele ficar sozinho na sua sala de estar, ficar isolado, desigrejado, mas acrescentava a igreja, porque é no contexto da igreja que nós formamos a grande família de Jesus, porque ele disse isso lá no texto que nós lemos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã, é minha mãe. Então nós fazemos essa família que Jesus constituiu, nós somos chamados irmãos em Cristo, fomos adotados, como filhos de Deus, e não é pouca coisa, é muita coisa, é grande demais. No nosso entendimento, nós às vezes não conseguimos compreender o que significou realmente o dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós vamos entender perfeitamente no dia que nós nos apresentarmos a Ele. E aí nós vamos perceber, como diz a canção, valeu a pena, Não é que vai valer a pena, vai dizer valeu a pena nós termos caminhado esse tempo todinho como irmãos em Cristo, suportando aqui às vezes, alguns dissabores, suportando-nos uns aos outros, que às vezes não é fácil, mas nunca desistindo. E eu fui criado num contexto de igreja batista em que acontecesse o que acontecesse, a igreja não se desintegrava, não. A igreja permanecia unida. Hoje, qualquer coisa que às vezes acontece, alguém se desentendeu com alguém, aí já procura outra igreja. O nosso pacto das igrejas batistas, está lá no verso do nosso certificado de batismo, diz que se um dia nós nos mudarmos para outro bairro, ou para outra cidade, vamos procurar uma igreja da mesma fé e ordem. Mas as igrejas, as pessoas hoje transitam assim pelas igrejas, às vezes nem sequer se dando ao trabalho de conhecer a doutrina, de conhecer os princípios, os valores, Então eu mesmo cresci dentro de um contexto que a nossa adolescência lá na igreja, andava com uma camiseta que eles tinham um slogan, do antigo supermercado Bom Preço, os irmãos vão lembrar que era orgulho de ser nordestino, Então os adolescentes da nossa igreja lá criaram uma camiseta que eles botaram assim, orgulho de ser batista. E toda a programação deles, eles estavam lá, com aquela camiseta. Aquilo ali causava, às vezes, um aborrecimento com outras pessoas, Mas queria simplesmente simplificar. Eu tenho firmeza no que creio e eu estou feliz, eu estou satisfeito. Estou satisfeito com a minha fé. Eu sei que nós temos dificuldades, às vezes problemas, mas a gente permanece ali firme nos caminhos. Então, como nós temos visto, a igreja é a família de Jesus, é o seu próprio corpo, como nos apresenta o Evangelho, as cartas paulinas, As nossas ações, o nosso comportamento
tem repercussões não somente aqui na terra, mas também lá na eternidade, não é? As nossas atitudes aqui têm repercussões eternas. Nosso testemunho é um testemunho eterno. Nosso testemunho é um testemunho eterno. E Jesus, ele nutriu e ele nutre grandes expectativas em relação à sua família espiritual. Jesus, ele nutre muita expectativa em relação a mim, em relação a você, em relação à igreja dele. Jesus, ele nutre uma expectativa muito grande. Então, nós temos que fazer valer muito a pena toda a experiência que nós temos vivenciado como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um acrósticozinho de um determinado escritor, que ele diz que a igreja ela tem basicamente 3 finalidades na terra. A primeira delas é exaltar o Salvador. Primeira grande destaque que ele diz, a igreja ela deve exaltar o Salvador. A segunda questão que ele diz, a igreja precisa equipar os santos. Equipar os santos, cuidar, não é, para que todo mundo possa exercer o seu ministério adequadamente. E a terceira é evangelizar o pecador. Que dificuldade nós temos hoje de reunir o povo para fazer a evangelização, é ou não é? É uma dificuldade muito grande para a gente reunir as pessoas, fazer a evangelização. O tempo passa, os métodos passam ou evoluem, ou cria-se novas formas de evangelização, mas muitas vezes nós sentimos a grande dificuldade que tempos atrás nós tínhamos prazer em convidar as pessoas para virem ao templo adorar conosco. Não é? Temos prazer em trazer a família, trazer os amigos, e nós temos convivido isso muito em todo lugar, qualquer igreja que a gente vai. Eu acho que lá em Mossoró deve ser assim, lá em Palmares deve ser assim, aqui, lá na minha igreja, a igreja que eu estou agora, nas anteriores, que nós ouvimos algum irmão às vezes ligar para a gente e dizer, olha, pastor, eu não vou para o culto domingo não. Mas por quê? Não é porque eu estou recebendo algumas pessoas da família em casa, então eu não vou para a igreja. Mas era a oportunidade de levar esse povo para a igreja. É dizer, olha, nós vamos para o culto e queremos que vocês estejam lá conosco. Então nós abrimos mão de ofertar a possibilidade das pessoas que estão dentro da nossa casa de virem ao templo adorar conosco. Ao invés disso, nós deixamos de vir para a igreja, quando deveríamos estar trazendo as pessoas. Eu conheci uma irmã, Maria Gadelha, no meu primeiro ministério, que ela levava a sério essa história de trazer visitante para a igreja. E quando a igreja ia ter programação de aniversário, conferência evangelística, ou qualquer coisa, essa irmã alugava um ônibus para trazer os seus vizinhos, as pessoas do bairro onde ela morava. Uma mulher humilde, simples, não é? Durante a sua vida ela foi parteira, lá no bairro de Peixinhos, ali em Olinda. E nos grandes eventos da igreja, a turma já sabia, a irmã Maria Gadelha, ela ia chegar com um ônibus na igreja, cheio de gente para ouvir o evangelho. No dia do sepultamento da irmã Gadelha, eu estive lá presente no culto, e aí uma pessoa da comunidade, ela veio dar um depoimento. Ela tinha escrito um livro, contando a história do bairro, e ela me deu esse livro. E no livro tem uma parte lá, contando a história da irmã Gadelha, com uma mulher que não somente ajudou a trazer muitas crianças à vida, mas do trabalho que ela gostava de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas. Meus amados irmãos, a igreja é a família de Jesus. Então, nós temos que fazer a obra que Jesus fazia, continuar o ministério, o legado que ele deixou para nós, porque ainda tem muito trabalho para ser feito. Tem muitas vidas ainda para ser ganhas para o Senhor. Tem muita gente na sua família, certamente, que ainda não crê em Jesus, mas orando ao Senhor, insistindo, convidando para vir ao culto, certamente Deus fará mudança
na sua existência. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, porque nesta noite aqui, ó Deus, esta tua família reunida, ó Cristo, veio adorar o teu nome, te bendizer. Ó Pai bendito, nós te pedimos, Senhor, que nos fortaleça cada vez mais com testemunho, ó Deus, com coragem, com alegria no teu nome, para pregar a tua palavra, para anunciar a salvação aos que estão ao nosso redor, para trazê-los para bem perto de ti, Senhor. Deus continua abençoando e dando sabedoria e saúde ao pastor Edson e toda a sua equipe, Senhor. Porque esta igreja é uma igreja que ama o Senhor Jesus. É uma igreja que busca cumprir aquilo que Cristo tem expectativa neste ministério, nesta cidade, Senhor. Fortalece todos, ó Deus. Cuida de cada um, dos que estão aqui, dos que estão assistindo o culto, ó Pai, pelas redes sociais. Alcança esse lar, ó Deus, a sala desta casa também, com a tua graça salvadora, em nome de Jesus. Amém. Amém.